Que bom que você está aqui hoje. Saiu de casa do quentinho, veio estar conosco nessa noite, que iremos falar sobre o amor. Engraçado que eu estava no aeroporto na semana retrasada buscando a minha avó, e é muito bom você ver uma declaração, uma demonstração de amor. Você já esteve no aeroporto vendo as pessoas que chegam, oi! As primeiras declarações são as mais gostosas de se ver, né? E quando você chega, aquele abraço gostoso. Nós vamos falar sobre algumas declarações que Cristo fez quando estava nos piores momentos. Você já passou por um momento de irritação drástico, assim, e você ouviu uma declaração de amor? Eu quero contar uma coisinha que aconteceu, vou contar porque a Thaís não está aqui, né? Mas na semana passada eu tive uma diferença, é isso que fala? A gente não pode falar briga, né? Tive uma diferença com a Thaís, e eu estava assim um pouco irritado, e aí ela veio, deu 2 passos para trás assim, eu estou a 2 passos do paralelo. Na hora eu já não falei mais nada, eu falei, você usou uma arma muito covarde, né? Mas se você notar, em todas as situações, o amor quebra barreiras. E nessa noite nós vamos aprender, nós vamos estudar. Você deve estar cansado de ouvir, mas qual é o significado das declarações de amor que Cristo fez na cruz? Eu quero ler para vocês. Está escrito, vamos nos colocar de pé e vamos ver a palavra de Deus. Está escrito em Isaías, no capítulo 53. Eu quero ler só o 5º até o 7º verso. Isso não estava combinado, né? Então, aqui. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro que foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores. Mas ele não abriu a sua boca. Eu quero convidar aqui um jovem para orar conosco. Eu quero convidar aqui alguém do Leste 3. Venha orar comigo. Posso chamar? Você de óculos, vem aqui conosco. Vamos orar para pedir a presença de Deus em nosso meio. Esse é o mesmo. Grandioso e eterno Pai Celestial, nosso amoroso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite nos prostramos ante a Tua santa e augusta presença, tal qual estamos, Senhor, para abrir os nossos corações a Ti e suplicar ao Pai que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas, nesse momento tão especial e oportuno, onde temos o privilégio e a oportunidade de ouvir a Tua santa e bendita palavra. Abençoa, Senhor, Teu servo, a quem escolheste para repartir este pão. Por amor de todos nós que estamos aqui esta noite, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, buscando conforto em Teus braços, orientação para as nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, ter misericórdia e compaixão de nós e que possa também se manifestar em nossos corações, habitar conosco, para que ao sairmos desta igreja, ao sairmos deste lugar, possamos ter a certeza de que tivemos um encontro transformador contigo. Abençoa cada um que está aqui, os visitantes de uma maneira especial. Nós os suplicamos, desde já agradecidos, porque pedimos
Obrigado, pode sentar. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus. Uma vez que vamos estudar a palavra de Deus esta noite, nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Nós temos que convidar a todos para que levemos nossos pensamentos a Deus neste momento. Nosso Pai, nosso Deus, nós estamos aqui na tua casa esta noite para te agradecer por esta oportunidade que temos de ouvirmos a tua palavra. Nós queremos, Senhor, apresentar diante de ti todas as pessoas que estão aqui, todas as almas, todos os corações. O Senhor que conhece e sabe todas as coisas, sabe o que vai no íntimo da nossa alma, sabe quais são os nossos desejos, nossos sonhos desfeitos, nossas desilusões, nossas angústias, nossas dúvidas, e sabe o que é melhor para nós. Por isso, nessa noite, Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar nos nossos corações. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, nós estamos aqui para te ouvir. Que teu nome possa ser glorificado e que esta palavra possa ser dada com um poder que toca nossas vidas e transforma nossos corações. Que esta palavra possa produzir fruto, que esta palavra possa trazer poder às nossas vidas e possa nos transformar. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem agora a leitura do texto bíblico que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 32. Lucas, capítulo 23, versículo 32, está escrito assim: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima deles que dizia: esse é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ele estava pendurado lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Com esse culto, nós estamos iniciando uma série de estudos sobre as últimas palavras de Jesus quando estava na cruz, as últimas 7 sentenças. E nós vamos encontrar aqui a expressão maior do amor de Deus. E esta noite nós queremos chamar a atenção dos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos visitantes, para um dos aspectos das palavras de Jesus que ressalta o seu sacrifício. Jesus, quando estava na cruz, ele não era um revolucionário frustrado que teve sua ideologia questionada e foi executado como criminoso. Ele não era uma pessoa que não tinha conseguido realizar seu maior objetivo e tinha sido frustrado nos seus planos. Aquela cruz fazia parte do plano de Deus. Aquele sacrifício, aquela vergonha fazia parte dos planos de Deus. E os judeus não entendiam isso. É interessante que Paulo mais tarde ele vai dizer assim, que a cruz é loucura para os homens, escândalo para os judeus, que eles não conseguiam perceber que significado havia no Messias sofredor, que importância havia no Messias que estava morrendo numa cruz.
Porque na mentalidade judaica, eles viam que Jesus, Messias, Cristo, ele deveria ser conquistador. A leitura que eles faziam das profecias do Antigo Testamento, eles enfatizavam mais as questões que Jesus, que o Messias, quando viesse, ele ia tornar Jerusalém o centro do governo de Deus aqui na terra e estabelecer paz e justiça eterna e acabar com toda a desigualdade, mais do que tudo, ia transformar o povo de Israel no grupo que ia liderar o mundo. Portanto, as passagens, as profecias, os textos que falavam de um Cristo sofredor eram lidos, mas não compreendidos. Eram estudados, mas não cridos. E muitas vezes eram mensagens desprezadas. Mas Deus insistentemente estava avisando o seu povo que antes do Messias chegar até a glória, até a coroa, receber a coroa, como rei, precisava passar pela cruz. Antes da vitória, ele tinha que passar pelo sofrimento. Antes da exaltação, ele tinha que ser humilhado. E desde que o homem pecou, desde que Adão e Eva cometeram aquele pecado, Deus tentou incutir-lhes a ideia de que eles precisavam de um sacrifício para poder viver. Eles precisavam pagar pelo pecado que haviam cometido. E periodicamente, Adão e Eva pegavam o cordeiro e iam até a porta até a entrada do jardim do Éden e ofereciam um sacrifício. E isso era regular. E quando foram nascendo os filhos, e os filhos foram tomando consciência do que estava acontecendo, muitas vezes eles perguntavam: o que nós estamos fazendo aqui na porta do Éden, uma vez que nós não podemos entrar? Por que nós estamos oferecendo um cordeiro? Por que nós estamos matando um cordeiro? Por que nós temos que fazer isso regularmente? E Adão e Eva explicavam para seus filhos as razões e os motivos pelos quais eles faziam aquilo. Eles diziam: olha, nós prometemos, nós obedecemos a Deus, e a tendência de Deus é que, se nós pecarmos, se nós desobedecêssemos, nós morreríamos. E para pagar nossos pecados, nós oferecemos esse cordeiro. Ele é sacrificado por nós, para que pudéssemos continuar vivendo. E ele representa a vinda de um Salvador que vai nos remir nossos pecados. E isso foi ensinado para Caim, Abel, todos os filhos de Adão, foi passado de geração em geração. Depois Deus mandou construir um santuário, um tabernáculo no deserto, que durante 500 anos ensinou esta lição para o povo de Israel. Mais tarde, Davi resolveu construir um templo, uma casa para Deus, que durante 1000 anos testemunhou de que apenas através da morte de um inocente, o homem poderia ser restaurado a sua condição e poderia ser restaurada a sua relação com Deus. E todo aquele plano, todo aquele sacrifício que foi oferecido, ele apontava para este momento, apontava para esta cruz, apontava para o Cristo estendido na cruz. E o texto bíblico que nós escolhemos esta noite para ler, conta a ação, a reação do povo para aquele sacrifício. E preparando Jesus para ser o sacrifício pelo qual Deus remiria o mundo. Em primeiro lugar, como sacrifício oferecido por Deus para nos redimir, Jesus deveria ser o mais desprezado de todos. É interessante que o texto bíblico aqui diz várias ocasiões, vários momentos, durante aquelas horas de suplício, Jesus, ele foi escarnecido, ele foi zombado, ele foi desprezado. Ele já tinha começado o seu desprezo lá na Santa Ceia, na última ceia que ele passou com seus discípulos, quando Judas, por 30 moedas, vendeu a Jesus. E agora, os discípulos de Jesus, quando Jesus foi preso, fugiram, e ele ficou sozinho. E quando Jesus foi preso, quando Jesus foi colocado na cruz, o texto bíblico diz que as pessoas que estavam em volta dele também o desprezavam. E começaram a zombar dele, dizendo: olha, se você realmente é o Cristo, se você realmente é o Filho de Deus, se você realmente tem poder, faça um milagre em seu favor, salve-se a si mesmo, e salve a nós. E o texto bíblico diz que não era só o povo que zombava, os soldados que tinham crucificado Jesus também zombavam dele.
E a covardia, né? Quando a pessoa está caída, quando a pessoa está numa situação que ela não pode se defender, é uma covardia quando as pessoas zombam dela. Uma falta, é uma crueldade, porque você está aumentando o peso da culpa. Você está aumentando o peso do sofrimento. Você não está aliviando para a pessoa quando você despreza, quando você zomba, quando você critica, quando você brinca com o sofrimento dela. E Jesus, o texto bíblico ainda diz que não só o povo que estava em volta da cruz, mas os próprios soldados que estavam ali também estavam zombando de Jesus. Você não é o rei dos judeus? Não está escrito aí na placa? Esse é o rei dos judeus? Não. Salve e sai da cruz. Se você tem esse poder, salve-se a si mesmo. Você fez o bem para tanta gente e não consegue fazer o bem para você mesmo? E finalmente o texto bíblico diz que um dos criminosos que estava com Jesus também zombava dele. Mas neste momento, porque se nós lemos com atenção o texto bíblico, nós vamos perceber, o relato bíblico, nós vamos perceber que essa zombaria envolveu também o outro ladrão que estava com ele. Olha só, em Marcos, no capítulo 15, o evangelista ele conta o seguinte, um detalhe interessante, capítulo 15, versículo 32. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então, quando Jesus foi fixado na cruz, quando Jesus foi crucificado, zombou deles os soldados, zombou deles o povo, zombou deles os ladrões, os dois ladrões que estavam com ele, que foram crucificados com ele, começaram a zombar dele, zombavam dele também. Isso é a pressão do grupo, né? Quando a gente é jovem, a gente está muito influenciado pelo grupo. É muito importante para o adolescente o que pensa os outros, o que pensam os outros amigos, os outros colegas. Ontem mesmo alguém estava me comentando uma coisa que é verdade. Esses tempos atrás, um grupo de jovens em Brasília tocaram fogo no índio, pensaram que era indigente, estava dormindo numa praça, num ponto de ônibus, jogaram alto e tocaram fogo sobre aquele índio. E alguém me comentou o seguinte, e eu fiquei pensando realmente é verdade. Imagina se, de sã consciência, sozinho, algum daqueles adolescentes, algum daqueles jovens ia fazer isso. Não. Eles fizeram porque eles estavam em grupo. E como grupo, eles pensaram como grupo. Então, se alguém dá uma sugestão, aquilo que parece absurdo, aquilo que parece obsceno, aquilo que fere os bons costumes, aquilo que fere a consciência, acaba se tornando uma coisa natural, uma diversão. E eles fizeram exatamente uma coisa que sozinhos eles não fariam nunca. E se você comentasse, eu estou com vontade de tocar fogo naquele indigente, estou com vontade de ver uma tocha humana hoje, as pessoas dizem, você está ficando louco. Mas e por que as pessoas fazem isso? Pela pressão do grupo. E quando Jesus estava na cruz indefeso, quando Jesus estava na cruz sofrendo, todo mundo estava zombando dele. Era natural que todo mundo acabasse ferindo a Jesus com palavras. Mas é interessante que para se tornar o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus não deveria ser apenas desprezado pelos homens, criticado, zombado. Isso fazia parte do processo para salvar o homem. Isso é uma coisa muito dolorosa, irmãos, ser desprezado pelas pessoas pelas quais você está fazendo o bem, dói muito mais do que quando você é desprezado por uma pessoa que não é da tua relação. O texto bíblico diz no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, versículo 11 e 12, que ele veio para o que eram os seus, e os seus o rejeitaram. Ele não visitou, ele não se fez homem, andou entre estranhos. Ele não pregou entre estrangeiros, entre pagãos. Ele andou entre os filhos de Abraão. As pessoas que ele mesmo havia escolhido para serem seus filhos e que deveriam levar a mensagem do amor de Deus para o mundo. Aqueles que tinham melhor compreensão da vontade de Deus, aqueles que conheciam toda a vontade de Deus, eram essas pessoas que o rejeitaram. Então, a rejeição dessas pessoas doía muito mais no coração de Deus, no coração de Jesus. Ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram. Esses dias, os irmãos devem ter acompanhado, em Curitiba, um casal que fez inseminação artificial,
acabou descobrindo que a mulher não estava grávida de 2 filhos, mas de 3. E quando nasceram as crianças, uma das meninas, ela tinha problema de saúde. E o que o casal fez? Escolheu apenas os 2 filhos saudáveis e abandonou a criança doente no hospital. Eles escolheram os filhos, disseram: eu não quero esse filho, rejeitaram os filhos. Como você vai no supermercado para escolher um terno, para escolher uma roupa, escolher um calçado, uma loja para comprar um carro, eles escolheram: não, eu não quero esse porque está com defeito, eu vou devolver e vou ficar apenas com saudáveis. O juiz acabou tirando a guarda dos 3 filhos. Por quê? Porque as pessoas estão mercantilizando a vida. E aqui, imagina o sofrimento de uma criança descobrir mais tarde que seus pais a rejeitaram, que seus pais não a aceitaram. Imagina como isso dói no coração de uma criança. Jesus passou por isso. É por isso que ele se tornou nosso perfeito sacrifício, porque ele sabe o que é ser rejeitado. Ele sabe o que é ser desprezado. Ele sabe o que é ser zombado. Existe uma segunda razão pela qual ele pode se tornar o perfeito sacrifício por nós. Ele é inocente. Os irmãos percebam que logo depois que começou a zombaria geral, de um homem crucificado e sofrendo, agonizando, indo em direção à morte rapidamente, definhando rapidamente dentro dos olhos, os irmãos percebam que, os meus amigos também percebam, que um dos ladrões, um dos criminosos que estavam com ele, que estavam sofrendo a mesma pena que ele, começou a perceber que Jesus não era uma pessoa comum. Ele não era um criminoso como os outros que haviam já sido crucificados. E a atitude de Jesus, a reação de Jesus, convenceu aquele homem de que Jesus não estava ali cumprindo uma pena justamente. Os irmãos sabem que quando a gente vai fazer uma entrevista, vai estar no presídio, quem já teve lugar de estar no presídio sabe disso, quando você pergunta assim, infelizmente a gente um primo meu passou um tempo internado numa dessas instituições, e eu ia visitar ele em Porto Alegre, e ele apresentava os colegas, né, de convivência, e você perguntava assim: por que você está aqui? Eu estou aqui, eu não fiz nada de errado, eu fui boi de piranha, se aproveitaram da minha inocência, da minha bondade, colocaram tudo por cima de mim, eu acabei pagando parte de todo mundo, mas eu não tenho culpa nenhuma, eu não fiz nada de errado, fui injustiçado. Aí você perguntava para a outra: por que você está aqui? Aí a pessoa disse assim: não, é porque o meu advogado é incompetente, eu não sou quem defender, porque eu sou inocente, porque é uma injustiça. O presídio é um lugar que você encontra mais gente inocente no mundo. Não tem lugar mais gente inocente do que no presídio. Mas aqui, em nenhum momento, nós vamos encontrar Jesus Cristo dizendo assim: eu sou inocente, eu estou sendo injustiçado. Em nenhum momento Jesus vai alegar que ele não tinha culpa. Mas mesmo assim, esse homem começou a perceber a atitude diferente de Jesus. Uma atitude de alguém que simplesmente aceitou a condição de condenado e que sofreu sem reclamar, que sofreu sem zombar de ninguém, sem retrucar ninguém, porque era comum os crucificados praguejarem, falarem palavras de baixo calão, amaldiçoarem, que eles estavam morrendo, aquele caminho não tinha mais volta, eles estavam sendo executados, e agora se voltarem em revolta contra Deus, contra os homens e contra todos. Mas Jesus não. Jesus em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar da situação, ou para reclamar de inocência, ou para dizer que estava sendo injustiçado, ou para dizer que ele não merecia aquilo. Simplesmente ele não abriu a boca para dizer que aquilo estava doendo, que ele não aguentava mais, que não suportava mais. Ele simplesmente aceitou a condição de sacrifício. Ele foi embolado sem reclamar. E esse sentimento, essa atitude de Jesus tocou a vida daquele ladrão. Irmãos, aquele ladrão era um judeu. Ele
Ele não era romano, porque o romano nunca era crucificado. A crucifixão era uma sentença de morte que os romanos aplicavam apenas aos não romanos, aos gentios. Um cidadão romano nunca era crucificado. Então esse homem que estava sendo crucificado, ele era judeu. E como judeu, ele cresceu ouvindo os rabinos, ouvindo os líderes espirituais dizendo que Jesus, que o Messias que deveria de vir, ele seria um grande conquistador, um grande general. E no entanto, ele vê Jesus agora na cruz. E naqueles momentos de agonia, a visão de Jesus inocente sofrendo, resignado, botou de perna para o ar todo o conceito, toda a sua teologia, todo o seu pensamento, tudo que ele havia aprendido sobre Cristo. Ele disse assim: está tudo errado. Ele disse assim: se existe alguém que é o Filho de Deus, o Messias prometido, é este homem que está sofrendo comigo. Ele é inocente. Tanto é que esse ladrão ele confessa: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu, ele viu ali na cruz e disse assim: esse é o Cristo que está sofrendo por mim, morrendo por mim, mas esta derrota, ela é aparente, porque ele vai vencer a morte e vai estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E eu vou pedir para ele: por favor, Senhor, tenha misericórdia de mim, lembre-te de mim quando assumires o teu reino. Ele viu aquilo que os líderes judeus não viram. Ele viu aquilo que os discípulos de Jesus não viram. Ele viu além da cruz, ele viu além da morte, ele viu além do sofrimento de Cristo. E disse assim: esse homem é o Filho de Deus e ele vai governar o mundo, e eu quero participar desse reino. Porque ele foi impactado com a santidade da vida de Jesus. Por quê? Porque ele era inocente. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 1, ele diz, no versículo 22, ele diz assim: ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Por que Pedro diz isso? Porque ele era testemunha. Ele viu o Cordeiro de Deus inocente, Jesus. Ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus não havia pecado. Por mais que ele examinasse a vida de Jesus, que ele explorasse a vida de Jesus, ele não encontrava em nenhum ato, em nenhuma palavra, nenhuma reação de Jesus alguma coisa condenável. Ele disse assim: Jesus, eu conheço Jesus, eu sei que ele é totalmente sem culpa. Eu conheço Jesus e sei que ele é totalmente sem pecado. Eu conhecia Jesus, eu andei com Jesus, eu comi com Jesus, eu dormi ao lado de Jesus, eu estive sempre ao lado de Jesus, e eu sei de quem eu estou falando. E eu vi ele na cruz morrendo pelos pecados do mundo, sem reclamar e aceitando a vontade de Deus na sua vida. É por isso que ele diz assim: olha, ele era sem pecado, Deus tem vida por nós. O mesmo sentimento que tocou o coração de Pedro foi o sentimento que tocou o coração daquele ladrão. Ele disse assim: Senhor, lembra-te de mim. E ele defendeu Jesus e disse assim: olha, você, o outro ladrão, você não percebe, outro criminoso, você não percebe? Você não está percebendo? Esse homem não fez nada de errado. Nós estamos aqui porque nós tivemos uma vida toda pecaminosa. Nós fizemos as piores escolhas, nós fizemos as coisas mais más, mais cruéis, as mais vergonhosas. Nossa vida foi vergonhosa. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse homem não tem culpa nenhuma. Você não percebe a inocência dele? Você não percebe a nobreza dele? Você não percebe o espírito desse homem, o coração desse homem, como ele transporta amor? Quando Jesus disse: Pai, perdoa porque não sabe o que faz, isso foi uma facada no coração daquele homem. Assim, ele está sofrendo injustamente e ainda está defendendo, intercedendo em favor daqueles que o estavam condenando à morte. Esse homem só pode ser Jesus, só pode ser Cristo. E aí ele clamou: Senhor, lembra-te de mim. Por isso, por ter sido como inocente, que Jesus poderia ser o nosso sacrifício,
que poderia ser o nosso remidor. Como sacrifício pelo homem, que poderia remir o homem. O texto bíblico diz que quando Jesus falou para ele: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino, Jesus disse assim: eu te garanto, eu te dou minha palavra, você vai estar comigo no paraíso. Deus não mente. Deus é fiel. Deus era fiel porque o homem. E a promessa de Jesus vai se cumprir. Aquele homem vai estar entre os salvos, vai estar no mundo de Deus, porque Jesus prometeu. Não é porque ele era bom, porque ele não tinha nada de bom em si. Aquele homem era criminoso, ele reconheceu: eu estou aqui porque eu mereço. Não mereço misericórdia, eu não mereço compreensão, eu não mereço caridade, eu estou aqui porque eu mereço mesmo. Mas no entanto ele ouviu as palavras de Jesus. As últimas palavras que ele ouviu na vida foram essas: meu filho, você vai estar comigo no paraíso. E as palavras que foram ditas há tanto tempo atrás, elas ecoam até os nossos dias. E nós podemos ter certeza também que se nós fizermos como aquele ladrão, se nós fizermos como aquele homem, e confessarmos que somos pecadores, que merecemos a morte, mas confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Salvador pessoal, que deu sua vida por nós, nós podemos ter a mesma certeza que aquele homem teve aquele dia: estaremos no reino de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos, com os amigos, chamar a atenção de vocês para uma palavra de Paulo. Nós encontramos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O apóstolo Paulo escreveu assim: Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça. Porque esse é o último tópico. Aquele que não conhecia o pecado, aquele que não tinha culpa, morreu. Eu sei do vídeo. Tá. Agora, deixa engatilhado o vídeo, ele morreu por algum pecado que pagar fez? luz aí e tal, e já vai Não. começar. Ele não tinha pecado. A lei dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Por que Jesus morreu se ele não tinha pecado? Ele morreu por algum pecado seu? Não. Porque por sua vida de justiça, por sua vida de santidade, por sua vida de obediência, ele merecia a vida eterna. Mas ele morreu, porque foi colocado sobre ele os pecados do mundo, foi colocado sobre ele os seus pecados, foi colocado sobre ele os seus erros, as suas más escolhas, a sua vida longe de Deus foi colocada sobre ele, para que você possa ter vida. Você desobedece, você peca e você merece a morte. Mas Jesus, que viveu uma vida santa, ele merece a vida. Mas Jesus morreu para que você, que merece a morte, receba a vida. E ele só pede uma coisa para você esta noite. A única coisa que ele pede para você é que você abra o seu coração e aceite esse sacrifício. A única coisa que ele pede é que você leve a ele todos os seus pecados, que você entregue a ele toda a sua vida de culpa, toda a sua consciência contaminada, toda a sua vida amarga, entregue a ele todas as suas desilusões, entregue a ele todos os teus desapontamentos, entregue a ele todas as tuas tristezas, para que ele possa te dar a vida eterna. A vida eterna não é uma expectativa, a vida eterna não é um sonho distante, a vida eterna não é uma possibilidade. Quando você aceita Jesus, quando você abre seu coração a Jesus, a vida eterna passa a ser uma realidade, ela passa a ser uma certeza. Você continuando em Cristo, estando em Cristo, Deus te dá a vida eterna. Você não precisa mais passar a vida desesperançado, angustiado, preocupado. Você pode ter a certeza de que você vai ter uma vida melhor neste mundo, ter uma vida com Deus, e além disso você não vai ter mal, você vai passar o resto da eternidade com Jesus Cristo. Ele passou todo aquele sofrimento na cruz, ele passou por toda aquela vergonha para poder resgatar você e levar você para sempre com ele. Ele quer viver a eternidade ao seu lado, ele quer que você esteja na presença de Deus. Foi por isso que ele veio, foi por isso que ele se sacrificou, foi por isso que ele se tornou seu Salvador. Mas basta apenas isso. Deus não está pedindo mais do que isso para você.
você bata nele, você entrega a sua vida enquanto você ainda tem tempo. Eu não sei quando é que Jesus vai voltar, não sei quando é que a história desse mundo vai se encerrar, mas eu também não sei quando é que a sua vida vai se encerrar. Será quanto tempo de vida nós temos ainda? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, nem você também sabe. Por isso, não espere para depois, não espere para amanhã, não demore para entregar sua vida a Deus. A oportunidade é agora, o momento é este. Por isso eu gostaria de... O Espírito Santo agora está trabalhando no seu coração e Ele está dizendo: olha, meu filho, faça isso, entregue a minha vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. O Espírito Santo nesse momento, Ele está andando entre nós. Deus está trabalhando nos corações de vocês. Deus está aqui, está fazendo esse apelo de amor. Ele está clamando: meu filho, vem até mim, eu quero te salvar, eu quero tirar você dessa situação de desespero, eu quero tirar você dessa situação de condenação, eu quero tirar você sobre a sentença da morte e te dar a vida eterna. Basta que você entregue sua vida para Ele. Que Jesus não tenha morrido em vão por você, mas que o seu sacrifício possa realmente tocar o seu coração e transformar a sua vida. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. E os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou,
Ele sofreu por mim, por você. Ele morreu pra me salvar. Ele sofreu. Espero que você não demore mais para entregar sua vida a Jesus Cristo. Você faça essa decisão que vai ser a decisão mais importante da sua vida. Que você possa mostrar gratidão a Deus por tudo que Ele fez por você. Jesus está esperando, está nesta noite convidando você, meu filho, olha para a cruz e lembre que eu fiz tudo isso por você. E que o Senhor possa abençoar você, para que você nunca desista de amar a Jesus, porque Ele te amou primeiro. Amém. Eu queria convidar a todos agora, vamos dobrar nossos joelhos e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós não temos palavras para te agradecer por tudo que Jesus Cristo fez, dando a sua vida, oferecendo a sua própria vida sobre a cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós queremos te agradecer neste momento, Senhor, porque apesar de não merecermos, de sermos indignos, de sermos tão pecadores, de sermos de tamanho amor ao ponto de dar seu Filho para morrer pelos nossos pecados. O Senhor que sonda os corações e que está trabalhando na vida de algumas pessoas esta noite, o Senhor, por favor, não deixe que essas pessoas percam a oportunidade áurea de entregar sua vida para Ti, para poder aprender a Te amar e a Te servir. E que este amor que o Senhor demonstrou por nós possa tocar estas vidas e possa transformar nossos corações. Essa vida, esse sacrifício possa ter um impacto para fazermos pessoas que Te amam e Te seguem, Senhor. Abençoe todos esta noite, que esse trabalho que está sendo feito nesta igreja possa conduzir muitas almas até a Ti e possa despertar em nós amor por Ti, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém.